é esse aí mesmo, só que tipo, meu nome não é Rosinha, não, né? Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram. Estou aqui com o Esbolho, @esbolho no Instagram. E temos, claro, o nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 29 de julho de 2023 até o dia 3 de agosto de 2023. Nessa semana, Brasil decepciona, empata com a Jamaica e está eliminado da Copa do Mundo Feminina. Alexandre de Moraes multa Monark em R$300 mil e abre inquérito para investigar o influencer. Post Malone compra card único de Magic the Gathering por $2 milhões. E aí, Sbolly, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho, uma semana aí com descanso, com planejamentos, com culinárias, com falta de educação, com recebidos e com caminhadas. Acho que é um bom resumo aí do que a gente tem pela frente aí pra discutir. Muito bem, cara. Então vamos abrir essa caixinha de surpresas da semana e fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, na minha semana, partindo do pós-gravação, acho que eu posso resumir o pós-gravação e o fim de semana aí como culinárias, né? Porque na sexta a gente tinha gravado um pouquinho... Não, a gente tinha gravado até no horário de sempre, né? Mas na parte da noite, né? No finzinho ali, fim da tarde /noite, a Gabi ia vir aqui, né? E semana passada ela estava trabalhando só no período da manhã e tarde, né, fora do habitual, porque estava em férias lá a faculdade dela. E aí, né, tava com a noite livre. Essa semana, né, já tava voltando o ritmo, porque as aulas estão para voltar, então ela vai voltar a trabalhar tarde e noite. Então ela tava com a noite livre e vamos fazer alguma coisa na sexta. Aí veio aqui, a gente já pegou assistiu o MasterChef da semana. Já comemos, né, dadinho de tapioca, que eu tinha feito, né, um tempo atrás. Tava ainda no freezer e ajuda bastante, né, pra gente já ter refeições prontas, né, pra só pôr no fogo e já tá pronto. Aí no sábado a gente seguiu, né, o tradicional, né, que vem sendo de caminhada, depois comer alguma coisa à noite e tudo. Acho que a gente assistiu Hell's Kitchen, né? A segunda temporada que a gente tava vendo. Eu já vi, né? Mas ela não viu ainda e eu também não lembro de muita coisa. Então tava sendo bom pra revisitar. E daí a gente, né, jantou aquela mesma vibe de comida de boteco que eu tinha comentado um tempo atrás. Foi uma carne, né, em tiras, na panela de ferro. E aí eu fritei mais um pouco de dadinho de tapioca. Daí preparamos também uma salada e a gente foi comendo e conversando. E é isso. No domingo, aí de almoço que eu preparei o carbonara, né? Que eu tinha falado um tempo atrás que eu tinha feito na técnica nova. E essa técnica nova agora acho que se tornou definitivamente a minha técnica padrão, né? Que eu gostei bastante do resultado que acaba ficando. E ficou muito bom, assim, de fato. Então, aprovadíssimo mais uma vez um carbonara. Durante a semana, aí já, né, volta aquele meu tradicional, né? De estar em contato aqui com as minhas disciplinas, né? Lendo, preparando aula. Ainda tá um ritmo um pouco mais leve, né? Porque as aulas só vão começar agora na próxima semana, né? Começa o ano letivo 2023. Então ainda tinha um ritmo um pouquinho mais leve. Teve algumas reuniões durante a semana, acho que na segunda e na quinta-feira tive algumas reuniões. Por sinal, minha reflexão vai ter relação com um evento de uma das reuniões, né? Não era bem uma reunião, era um treinamento. E aí, o outro ponto também que vai se completar a minha reflexão é que durante a semana um aluno veio falar comigo e eu achei que faltou um pouquinho de respeito, né, no trato com a conversa, com a interação. Eu vou falar um pouquinho mais, né, daqui a pouco. Vai ser uma temática aí sobre falta de respeito, a minha reflexão. Aí, acho que para sintetizar, né, o restante aí dos meus eventos da semana, eu fiz mais umas culinárias. Fiz trufas de chocolate, né, receita do Gordon Ramsay, na quarta-feira. E fiz panna cotta ontem, né, na quinta. Porque a gente tá gravando hoje na sexta-feira pela manhã. Porque na parte da tarde, que é quando a gente usualmente acaba gravando, eu vou viajar, né, com a Gabi, que eu tinha comentado um tempo atrás, né, que a gente tinha decidido, vamos sentar aqui, decidir a data pra gente fazer uma viagem juntos e tal. E aí, no fim das contas, acabou que a viagem é hoje, né? Então, hoje e amanhã, é rapidinho, uma cidade aqui perto. A gente vai só ali, né, a um chalé, né, a gente aproveita, faz uma trilha ali, né, nos arredores, né, a gente tem uma cachoeira, etc. E aí é isso. Então, de hoje pra amanhã, então sábado, né, na parte da tarde, já tô aqui de volta. Então, uma viagenzinha curta só pra gente aproveitar nesse finzinho aí de
semiférias, né? Uns recessos por aí. E acho que é só, né? Eu falo mais a respeito da viagem na próxima semana, porque o relato dessa semana ainda não contempla a viagem, porque ela não aconteceu ainda, né? Então, semana que vem eu falo mais a respeito. No episódio de hoje, ainda quem vai falar mais a respeito das semanas é você, Evandro Xuxim. Pode falar sobre a sua, por favor. Muito obrigado pelo espaço aqui. Eu vou começar cronologicamente, como sempre. Sabadão eu fui fazer um exame de lactose. Então, fui ver o meu nível de intolerância à lactose. E, por sorte, né, e eu vou dizer sorte mesmo, eu marquei para 7 horas da manhã, que foi, inclusive, o horário em que começou a passar o jogo da Seleção Brasileira Feminino contra a França, né? Já dei o spoiler que o Brasil foi eliminado. Mas no sábado foi quando eu fui fazer o exame e tava passando o jogo. Então, assim, cara, eu sinto que ter passado 1h30 dentro daquele laboratório, fazendo as coletas e tal, tendo tomado aquele líquido super doce que continha bastante lactose também, teria sido muito pior se eu não tivesse o jogo da seleção, sabe? Porque eu ia ficar 1h30 assistindo, sei lá, programas da manhã, que seria um tédio infinito. Mas assistir um jogo foi legal, ainda mais no Brasil, assim, né? Foi legal torcer e tal. Sempre tem o cara que senta do seu lado que fica falando sem parar, né? Mas, assim, foi legal. Foi bem maneiro, tornou a experiência muito mais agradável, assim, sabe? Assisti o jogo, então vi o Brasil perder. Foi até emocionante, né? Porque o Brasil tava perdendo de 1-0, empatou em 1-1 e tal. Aí deu aquela esperança, mas aí no final tomou um gol e acabou perdendo a partida. Mas foi legal. No sábado à tarde daí não teve voleizinho, meio que a gente não conseguiu um local para jogar, e aí a Bela foi viajar para Foz para tocar lá numa balada de lá, e eu aproveitei e saí com o Pedro pra gente caminhar ali em alguns parques que tem próximo do nosso apartamento ali. Inclusive até acabamos entrando num parque em que tinha um morador de rua dormindo lá no chão, ou tava morto, eu não sei dizer, mas enfim. Aí em casa eu fiz algumas receitas e tal, aproveitei e fiz carne assada no domingo. Aí, como eu comecei a assistir MasterChef, eu dei aquela empolgadinha, então aí fiz brownie, fiz a receita de uma torta de frango que não vai farinha e tal. Foi legal. Aí, começando a trabalhar tudo novamente na segunda, eu tive uma semana complicada, assim, no trabalho, porque a gente recebeu a vistoria e tinha algumas coisas que não estavam em conformidade com o que estava no projeto, e aí teve uma, entre aspas, expansão de área no hotel, que na verdade foi um erro, e aí, enfim, o que acabou atrasando e gerando mais problemas ali pra gente arrumar, justificar e etc. com os bombeiros. Mas, assim, cara, foi louco. Até essa visita do bombeiro foi feita ali, acho que na segunda ou na terça-feira. E aí eu corri atrás de um pessoal especializado, aí coletei alguns orçamentos, etc. Para fazer uma reflexão um pouco diferente de questões de trabalho. Também... Nessa semana chegou aquela minha caixa surpresa que eu havia comprado ali na semana do Prime Week. Então, eles tinham anunciado uma caixa surpresa de jogos de tabuleiro, edição especial da Galápagos, edição exclusiva e tal. Eu falei, vamos ver, né? E aí acabei comprando. E aí chegou a caixa, mas eu vou falar sobre isso logo depois da reflexão sua, caro amigo Sboly. Opa, então vamos lá. A minha reflexão, como eu falei, vem na temática aí de falta de respeito, né? E o que é essa falta de respeito? Durante a semana que eu tinha comentado, né, teve uma interação de um aluno que ele veio me pedir, professor, você tem referências, né, para passar sobre um assunto X aqui, né, tal. Eu falei, não é bem minha área de trabalho, né, eu achei aqui um artigo que é uma revisão de literatura sobre o assunto. Então, dá uma olhada nele, dá uma olhada nas referências, o cara acaba usando, se alguma coisa te chama a atenção, né? Olha qual que é a referência e daí você busca o artigo original. E aí também faz em paralelo aqui, vai usando o Google Scholar com o Sci-Hub, pra você conseguir ter acesso aos artigos, né? Pra não ser barrado pelo paywall, né? Tem muita revista que você não consegue ter o acesso gratuito, né? Que a gente entraria numa discussão, né? De encastelamento do conhecimento, coisas assim que não dá pra desenvolver tanto assim em 30 minutos, né? No nosso limite. E aí, beleza, passei as coisas pra ele. E aí o cara viu a mensagem e não respondeu. Não falou mais nada. Eu falei, que educado, né? O cara vai, me pede, eu dedico tempo, separa as coisas aqui,
monta aqui tudo, quase com passo a passo, o que tem que ser feito, assim, pra ele conseguir ter o resultado mais rápido possível, né, naquilo que seria do interesse dele. E ele simplesmente não falou mais nada, né? Deu, tá bom, né? Ok. Pensei até em mandar um de nada, assim, né? Só pra pontuar o negócio. Só que, deixa quieto, né? Deixa assim. Só me incomodou. E aí o outro ponto, né? Que se complementa, né, nessa temática aí na minha semana foi que teve um treinamento, né, que eu comentei, né? Que eu participei nos últimos dias. E aí, uma das pessoas que estavam fazendo uma fala ali nessa capacitação, tava meio combinado que seriam, né, 30 minutos cada pessoa. E aí, uma dessas pessoas acabou que já tava, sei lá, nos seus 25 minutos e tava no segundo slide, né? E tinha vários pela frente. E ela falou, acho que eu vou estourar um pouquinho o tempo. Daí eu, cara, né? Eu achei, de novo, um tanto desrespeitoso com o tempo das pessoas que estavam ali. Então, o combinado era, né, cada um ia falar suas meia hora, e aí, né, o horário limite era 1h X lá, né? Que tava no convite, tava, da hora tal a hora tal. Então, na hora que deu a hora tal e aí eu peguei, levantei e saí, né? Porque eu tinha outras coisas pra fazer. Pô, se o cara, né, acabou dosando errado o tempo e acabar, né, precisando de muito mais coisa, deu, não dá, assim, eu me comprometi, eu estava, né, cedendo o tempo aqui nesse horário em específico, mais que isso eu tenho outras coisas para fazer. E aí, eu acho que é só uma questão de desrespeito com o tempo das outras pessoas, né? Então, às vezes o cara é empolgado para falar sobre o assunto, às vezes a pessoa tem, né, muita... gosta, assim, de demonstrar, né, esse domínio sobre alguma temática, e aí começa a falar e atrair, né, essa holofote de alguma forma para si, e achei que só poderia, né, usa um timer, usa alguma coisa para você sabe que tem esse problema de ser às vezes um pouco prolixo, pelo menos, né, tenta dar uma combatida nessa questão. E aí, eu acho que ficou nisso na minha cabeça, esses dois eventos que eu achei desrespeitosos em, né, diferentes esferas, mas talvez nem tanto se a gente fosse resumir elas para desrespeitar o tempo das pessoas, né? No caso, o meu, que o aluno pediu e não deu nenhum obrigado, e a outra pessoa também que não simplesmente estava falando, eu tenho coisa para falar e beleza, e assim segue o jogo. Então, acho que é só uma discussão, né, pra gente pensar um pouquinho a respeito disso, e é isso. Eu acho que o segundo caso é mais problemático do que o primeiro. O primeiro, eu não sei, eu fico naquela ideia de tipo, sei lá, às vezes ele esqueceu, o famoso respondeu mentalmente, algo assim. O problema é ele achar que você não ajudou, né? E aí isso eu acho um pouco complicado, porque eu sinto que, assim, isso é totalmente uma suposição, né? De que o aluno pode ter lido e falado assim, mas ele nem mandou o artigo, ele mandou só, tipo, eu olhar as referências de um outro artigo, tipo, e ter ficado puto algo nesse sentido do tipo, você não me deu a resposta mastigada, entendeu? No final das contas, você tá me dando mais trabalho. E aí pode ter tido essa relação. Mas claro, de novo, uma suposição. Pode ter sido simplesmente, respondi mentalmente e não digitou nada. Ou abriu sem querer, talvez nem tenha visto de fato a resposta. Enfim, não sei. Eu acho que tem muitas vertentes das quais pode ser ter uma resposta sobre o que aconteceu de fato, né? E aí para de fato justificar alguma coisa sobre a falta de respeito. Mas o segundo caso ele já é mais claro, assim, no meu ponto de vista, porque, cara, como você mencionou, é questão de tempo, assim. Eu acho que esse problema, ele nasce já na questão das escolas, né? Eu acho que a gente é muito respeitoso, talvez, com as questões de, tipo, deixa ele apresentar. Ele é uma pessoa que está falando, então você vai respeitar, por mais que ela ultrapasse o tempo, ou às vezes que ela tenha desvirtuado totalmente do assunto e tal, né? O brasileiro no geral, assim, tem tipo, não vou faltar com respeito, vou ser humilde e deixar ele falar sobre o que ele está querendo falar, sabe? Se a gente for, digamos, para uma cultura um pouco mais diferente, e não diferente até ocidental mesmo, nos Estados Unidos, né? Que há toda essa preparação, esse pitching para ter todas as falas ensaiadas, ter a apresentação, assim, cronometrada, cravadinha,
Claro que isso perde, digamos assim, um pouco de autenticidade sobre aquilo que você está se falando, né? Porque você parece quase como um robô que está vomitando um discurso já pré-programado, mas, pelo menos, né, isso garante uma certa quantidade de tempo, então você não corre esse risco, digamos, de se empolgar ou de, né, não dá a atenção necessária ao tempo das outras pessoas, né? Porque, por mais que o assunto seja interessante, né, cara, é complicado, né? O fato de você monopolizar o tempo, ainda mais quando tem outras pessoas pra apresentar, sabe? Eu acho que, além de ser uma falta de respeito com quem tá ouvindo, é uma falta de respeito com os próximos que vão apresentar, né? Até porque eu não sei exatamente como que foi ensaiado, mas tem o famoso caso de, tipo, a pessoa falou tudo que eu ia falar, sabe? Então meio que se perde, assim, um pouco, né, dessa questão também. Mas é isso, cara. Eu acho que o segundo é um problema, acho que maior, assim. Porque o primeiro, acho que há várias reflexões que cabem ali. Várias reflexões não, várias suposições do que se cabe. Perfeito. Mas não tão perfeito quanto a sua reflexão que vai começar a partir de agora. Muito bem. A minha reflexão, ela tem relação com a caixa de surpresa que eu tinha comprado. Então ela é uma caixa exclusiva de board games da Galápagos. Então, ninguém sabia o que viria dentro, mas a gente sabia que viria aí um brinde em torno de umas 4 ou 5 board games, e de fato vieram. Teve alguns problemas nisso tudo, né? O primeiro deles foi que eles começaram a fazer o envio a partir do dia 1º de agosto. E eles mandaram um código e tal, e aí, rapidamente, assim, no dia 2, já tava, tipo, pra entregar, né? Entrega prevista final pro dia 3, na verdade. E aí eu olhei e falei, porra, cara, nossa, tipo, que rápido, sabe? Não sabia que ia ser tão rápido assim, mas beleza. E aí eu olhei a última vez ali no dia 2, estava ainda em estimativa pro dia 3, mas segundo constar no site, já estava na rota final de entrega. Falei, suave, né? Belezão. E aí cheguei no dia 3 ali na parte da manhã, né? Depois de ter chegado no trabalho. Aí fui olhar e falei, vou ver onde é que tá e tal, se vai chegar hoje, né? Porque ontem não tinha chegado, né? Eu cheguei de manhã, olhei ali pela recepção e tal, não encontrei a caixa, falei, beleza, né? E aí eu olhei no site e tava como entregue. Eu falei, nossa, entregue, né? Tipo, porque eu não vi nenhuma caixa, porque em tese deveria ser uma caixa grande. E aí vi que foi entregue, tipo, no caso, no dia 2, basicamente às 5 horas da tarde, né? Que era um horário que eu já não tava no hotel mais. E aí pedi pra recepcionista da tarde, falei, viu, você recebeu uma encomenda minha? Falou que não tinha chegado nada e tal. E aí eu comecei a ficar, puta merda, não acredito, deve ter entregado no endereço errado. E aí pedi pros meus pais, né, pra ter certeza se não foi entregue ali, falaram que não e tal. Fui conferir no site, o endereço que eu tinha cadastrado, então tava no endereço do hotel, tava certinho. E aí eu fiquei meio que, porra, é essa, né, cara? E aí eu fui mandar mensagem pro helpdesk, digamos assim, ali do pessoal da empresa. E aí mandei, meio que pediu pra enviar um e-mail, mas eu só tava falando com robôs, né? Não falei em nenhum momento com alguma pessoa. Aí mandei esse e-mail, fiquei aguardando a resposta, né? Gerou um protocolo e tal. E nesse meio tempo falei, vou dar uma olhada no Reclame Aqui, né? Pra ver se o pessoal recebeu e tal. E aí tinham várias reclamações não respondidas na última semana, falando que a empresa tinha assumido, não sei o quê. Eu já fiquei, cara, não acredito nisso, sabe? Será que tomei um golpe e tal, né? Porque entrega e tal, uma entrega tão rápida assim, sabe? Em 2 dias chegou, eu fiquei desconfiado no final das contas. E aí fiquei, que bosta. Aí eu fui olhar a publicação, né? Daí o Instagram deles estava ativo normal, eles estavam publicando os negócios. Falei, bom, tá estranho isso aqui, né? Mas beleza. Resolvi então ver a publicação da Galápagos, né? Que estava anunciando as vendas esgotadas. E falei, vou pelo menos ver para saber se alguém recebeu, né? E aí o primeiro comentário que tinha lá já era alguém que tinha recebido e falando dos jogos que vinha. Então eu meio que daí ali eu já perdi a surpresa, sabe? Daí eu falei, vem esses jogos e tal. Daí eram alguns jogos que eu não conhecia e tal. Joguei no Google pra ver como é que era e tal. E pra ver se o valor batia. O valor valor de venda, no caso dos jogos, tá mais ou menos no valor que eles falaram ali. De R$600, né? Pagando basicamente metade desse valor. Beleza e tal, olhei. Ok, e aí falei, agora tem que esperar, né? E aí eu avisei até as meninas da recepção, né? E perto do meio-dia ali, a menina da recepção me liga e fala assim, viu, Evandro, chegou uma encomenda aqui e tal, mas tá no nome de Rosinha não sei o quê. Rosinha? É uma caixa grande, tinha falado que era uma caixa grande e tal. Beleza, vou descer, né? Daí desci pra ver a caixa e tal. Daí eu falei do remetente, a Nerd ao Cubo. Daí eu falei, cara, é esse aí mesmo, só que tipo, meu nome não é Rosinha, não, né? Daí, e tal, e ele passou o CPF. Falou, o CPF é esse aqui. Daí eu falei, cara, não, esse CPF não é meu.
Daí falou, mas quer receber mesmo assim? Eu falei, quero, né, pô. Eu imagino que seja a minha encomenda, no caso. E aí passei os meus dados lá para dizer que eu tinha recebido e tal, e aí deu tudo certo no final das contas, era a mesma a caixa, veio os jogos que o rapaz tinha publicado ali. Na verdade veio um jogo diferente, e ainda bem que veio diferente, porque era um dos jogos que viria, era o Black Stories, que eu imaginei que iria vir, mas eu não curto muito. E aí, por sorte, no meu não veio o Black Stories, veio um outro jogo que meio que simula um escape room, assim, é mais legal. E aí a minha reflexão foi basicamente que a falta de logística ou a falta de uma boa logística, ou seja, de um bom controle ali da questão dos processos mesmo, né, de ter cadastrado, por exemplo, o nome errado para o endereço errado ou vice-versa, né, acabou, digamos, gerando esse desespero, quebrando um pouco dessa experiência, fez ainda com que a experiência maior que seria a surpresa do que vem dentro dessa caixa, fosse arruinada pra mim, sabe? Do tipo, putz, cara, eu fui olhar pra ver se o pessoal tava recebendo, e aí o primeiro comentário era, tipo, a descrição dos jogos que vinham e tal, foi como se eu tivesse tomado um spoiler, sabe? Foi ruim, entre aspas, porque, né, a proposta era justamente essa, você pegar, abrir, ver o que vai vir na surpresa, assim, abrir e falar, que legal, veio isso, que legal, veio aquilo. E não você tomar, digamos assim, o spoiler e só conferir e falar, realmente veio isso aí, tá, show, beleza, abraço. Mas, em tese, eu ainda não tô arrependido da compra, mas ainda assim, tipo, foi triste porque a falta de um trabalho correto, digamos assim, fez com que a experiência... que basicamente não existisse experiência, né? Eu tinha uma experiência e não existiu. Saquei. Eu como professor de logística poderia falar mais algumas coisas, mas acho que para, assim, tentar só envelopar um pouco, né, do todo o comentário aqui, é que a logística, por mais que seja um negócio de você levar as coisas de um ponto A até o ponto B, se a gente fosse resumir bem as coisas, tem muito de você gerar valor pra pessoa, né? De alguma forma, esse valor não acabou sendo totalmente apreciado, né? No teu caso. Porque você tinha esse efeito surpresa, esse efeito da descoberta, etc. E isso acabou se perdendo por conta de uma falha nessa questão de levar do ponto A até o ponto B, né? Do centro de distribuição deles até o teu ponto de entrega. E aí você não conseguiu, né, ter em sua plenitude tudo ali que né, acabava fazendo parte desse combinado, né? Que foi ali, você vai receber jogos surpresa, você vai descobrir que jogos são esses e espera-se que você goste desse combinado no fim das contas. Acabou que, né, por uma falha de planejamento, ou provavelmente por um volume gigantesco, né, de pedidos na data, eles acabaram se atrapalhando. E isso, né... O pior, sabe o que é o pior? Não foi um pedido gigantesco, foram 300, era limitado a 300 caixas, sabe? E foi comprado com muita antecedência, então assim, né, eu não lembro como foi a Prime Week, mas foi dia 20 e poucos, alguma coisa assim, dia 21, eu acho. Então, assim, não, acho que era 12, 13 ou 13, 14, né, a Prime Day. Então, pior ainda, né, é 3 semanas pra planejar a questão dos envios, preparar a caixa e planejar os envios. Então, assim... Sabe, não dá nem pra dizer que, tipo, foi uma demanda muito alta. Não, cara, foram 300 caixas, já tava limitado nessa quantidade, e vocês já tinham todos os dados e tudo definido de antemão, sabe? Então, tipo, não cola essa desculpa, digamos assim. Pode crer. Então é só isso. Então é falta de planejamento, no fim das contas. Que, por sinal, vou dar uma matéria nova esse ano, que é de administração estratégica. Então vai ter coisas de planejamento, vai ter coisas assim. Então provavelmente eu vou usar esse exemplo em alguma das minhas aulas aí. Ou na de logística, ou na de administração estratégica, ou mesmo na aula de marketing, que tudo começa na próxima semana, porque nessa semana aqui não tem mais nada pra gente falar, a não ser a gente ir agora pra sessão mais, é isso? É isso aí, vamos lá, sessão mais. Vamos então de indicação ou vamos de feedback? Cara, hoje, deixa eu só confirmar aqui que eu não tinha aberto o e-mail antes da gente começar a gravar. Daí a gente vai descobrir em tempo real se a gente tem feedbacks ou não. E nós não temos feedbacks, então a gente vai ter que ir de indicação. E você tem alguma coisa pra indicar pra gente, Evandro Xuxim? Pior que... Tô pensando se mandei não, eu tenho. Então, ótimo. Então, já que você tem alguma coisa pra indicar aí pra nós, cara, amigos, bora.
Beleza. Eu vou indicar um filme que entrou essa semana na rede do Camundongo, que é o Guardiões da Galáxia 3. Ele entrou, acho que foi na quarta-feira, né? Dia 2. Dia 2? Isso, então Dia 2. quarta-feira. Eu já assisti no próprio dia 2 mesmo. E, meu Deus, cara, que filmaço, que filmaço. Eu ainda peguei, já aproveitei e ouvi o Enquadrando, né? Que eu sempre recomendo por aqui, do Gabriel Gaspar e dos seus outros hosts por lá, pra dar mais uma enriquecida no filme. E, caramba, que filmaço, assim. Os filmes da Marvel tinham entrado num declínio, assim, um pouco, né? Tava muito mais do mesmo. E o Guardiões da Galáxia se manteve. 1, 2 e 3, filmes excelentes, um excelente fechamento aí do arco, né? Dos Guardiões. E recomendadíssimo. Eu acho que tem a crítica, né, no canal do Gaspar. E já recomendo depois pra ouvir o Enquadrando, que daí o Enquadrando tem spoilers, né? Lá eles comentam várias cenas e tudo. No Acabou de Acabar é só daí a crítica sem spoilers, né? Pra ver se você tá afim de ver o filme ou não. Mas eu recomendo fortemente, que é um baita filme que, né, tava precisando aí nos filmes de bonequinho. Tava vindo com muito filme ruim ultimamente da Marvel. Então, uma grata surpresa. Acho que é isso que eu tenho pra falar do Guardiões, que eu gostei bastante. Assistiria de novo. Conheço a indicação, assistirei a indicação e é isso. Bora pros recadinhos? Bora pros recadinhos. Então vamos lá. Se vocês quiserem mandar um feedback pra nós, deixar a gente um pouquinho mais feliz, tem a opção de mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com. Repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, os insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. Isso é legal, a gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se você estiver gostando tanto assim do nosso programa, para fazer aquela famosa piramidada do nosso podcast, né? Espalhe a palavra de Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, não conhece a propósito nosso em específico. Talvez essa pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e aí ela queira mandar um feedback pra cá. E aí, uma vez que a pessoa manda um feedback pra gente, ela acaba participando do ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje é só o nosso grande, maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!